Você que trouxe sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Quando se encontraram, diga amém. Verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Aleluia! Essa palavra que nós acabamos de ler, onde ela é ministrada por muitos evangelistas que fazem cruzadas nas ruas, ou que fazem evangelismos nas células, que é o lugar de fazer evangelismo, é o lugar de ganhar almas, é o lugar de falar de Jesus, falar da vida de Jesus. Também essa palavra evangelística, ela é ministrada em seminários de cura, onde ali se ministra cura e também se ministra o plano da salvação. E de fato é uma palavra muito poderosa, assim como toda a Bíblia, claro, é óbvio, toda a escritura é divinamente inspirada, mas ela nos chama atenção, porque aqui Jesus diz quem pode entrar no reino dele e quem não pode. Aqui Jesus deixou de uma forma muito célere e simplória a forma de se entrar no reino dos céus. Mesmo que Nicodemos não entendeu inicialmente, e ele teve que Jesus dar algumas explicações, por isso Jesus falou: olha, eu tenho que falar de coisas para que você entenda, porque se eu falar de coisas espirituais, você não vai entender. Então Jesus disse para ele a forma como que o homem entra no reino de Deus. E só antes da gente entrar na mensagem, a gente precisa saber o que é o reino de Deus. A gente precisa saber se o reino de Deus, de fato, ele existe aqui nessa atmosfera natural onde nós habitamos. Se o reino de Deus, de fato, ele habita no reino terreno, na atmosfera física. E Jesus disse que aquele que subiu aos céus também é aquele que desceu aos céus. Jesus disse que ele veio implantar o reino dele. De maneira que Jesus, quando ele veio, ele disse: é-vos chegado o reino de Deus. Por isso, a partir de Jesus, irmãos, a terra nunca mais foi a mesma. Nunca mais o homem foi do mesmo jeito.
Nunca houve um movimento tão forte e poderoso como o movimento que foi criado por Jesus, que é a igreja. Antes de Jesus não existia a igreja, existia uma nação que Deus tinha estabelecido. Mas aquela nação, ela ficava nítida e, em alguns momentos, opaca. Ela ficava clara, em alguns momentos, escura. E isso, por exemplo, no Egito, ficou 400 anos escrava, a nação de Israel. Então, durante 400 anos, não houve profecias. Durante 400 anos, não houve profetas para dizer assim, diz o Senhor, para clamar, para se posicionar. 400 anos, gente. Lembrando, o Brasil tem 500 e poucos anos. Veja bem que antes de Jesus, nenhum movimento se sustentou de uma forma tão duradoura sem parar como a igreja. A igreja não para. A igreja foi fundamentada em Jesus, pelo sangue derramado por ele naquela cruz. E ela não para, mesmo que alguns desistam, a igreja não para, ela continua perseverando, porque quem é a igreja sabe o valor que deve se dar nela. Sabe de fato qual foi o sangue que foi derramado naquela cruz. Então, por isso, hoje, eu vou falar para você, estabeleça o novo de Deus. Eu quero chamar você, eu quero desafiar você a quebrar com o sistema. Fala para si mesmo, eu preciso quebrar com o sistema. Quando a gente fala de sistema, a sensação que dá ao ouvir essa palavra é o que traz em nossa mente na hora que fala de sistema. A gente fala política, o sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso. O sistema é uma cultura que é implantada em uma região, um local, uma nação e no mundo. Mas a primeira coisa, quando a gente ouve falar de sistema, a gente logo vem a nossa mente, né? O sistema político, o sistema econômico. Mas eu quero dizer para você que é necessário que você quebre alguns paradigmas, alguns sistemas que estão aí até hoje na sua vida. Talvez você ache que não, mas eu quero chamar você a ler um livro, A Carta do Diabo, não sei se é a um amigo, de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. Hã? A seu aprendiz. A Carta do Diabo a seu aprendiz. Meu Deus, como é profundo isso. A Carta do Diabo a seu aprendiz. E a carta dele nada mais é para os crentes. Eu não vou resumir o livro para você aqui, mas a carta dele justamente é sobre o sistema que às vezes a gente acha que se despiu, mas na verdade a gente só está em um outro. E a gente se depara com muitas realidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia nos chama, ao conhecer Jesus, ela nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós ainda estamos presos em muitas mentiras que nós defendemos elas com unhas e dentes. Muitos de nós estamos presos em crenças que não deveriam estar muito mais aí. Muitos de nós, irmãos, de fato, não entendemos ainda o que é o reino de Deus. Como que ele significa? E às vezes, há uns que se destacam, achando que sabem que é o reino de Deus. Eles são extremistas demais. Sempre estão em um extremo, E nunca conseguem trazer um equilíbrio para que haja liberdade. De fato, será que se nós soubéssemos o que é o reino de Deus, será se nós andávamos tão preocupados, tão temerosos com o dia da manhã? Se nós confiássemos de fato em Deus, em tudo, tínhamos motivos para andar ansiosos? Se nós de fato tivéssemos nos convertido de verdade, nascido de novo de verdade, será que ainda estávamos com algumas coisas repetidas em nossas vidas? Até porque pecar, todos nós pecamos.
erro, todos nós erramos, mesmo depois de convertido, por causa da nossa natureza. A questão não é essa. A questão é se esse erro, se essa escolha em continuar no erro que nós sabemos que ele é, vale a pena a gente continuar nele, sabendo o resultado que estamos tendo. O resultado que estamos tendo na nossa vida financeira por causa do erro. O resultado que estamos tendo na vida espiritual por causa do erro. E muitas pessoas, quando se fala de vida espiritual, aí que o diabo escreve carta mesmo. Porque elas conseguem prender as pessoas de uma âncora ali, no engano, achando que simples pelo fato da pessoa ter vindo para a igreja, ou estar dentro de uma igreja, ou pelo fato dela conhecer uma palavra, ela está muito bem com Deus. Ou escreve para uns outros que nunca acham que está na presença de Deus. Que acha que tudo que eles fazem, eles têm que fazer mais, eles têm que se martirizar. Eles têm que se martirizar para agradar a Deus. Então, esses extremos que nos tiram a presença de Deus. Mas é necessário que você hoje quebre com o sistema, amém? Diga assim, eu preciso. Diga, eu preciso quebrar com o sistema que operava na minha vida. Então, o chamado de Jesus nesse texto é quebre o sistema. Quebre a natureza humana. Quebre a natureza espiritual. É necessário aceitar as mudanças, mas é muito melhor ser a mudança. Quando Nicodemos chegou para Jesus e perguntou para ele, Senhor, com que autoridades o Senhor faz esse poder? Com que autoridade você faz tanto milagre? Ele chegou até Jesus, ao ver Jesus fazer milagres e sinais e maravilhas por onde ele passava. Ele perguntou, Senhor, que poder é esse? De onde vem isso? E Jesus disse para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o meu reino. Se alguém não estiver no meu reino, não consegue fazer o que eu estou fazendo. E Nicodemos perguntou de novo ao Senhor, como então o homem pode? Como pode o homem entrar no seu reino? O que ele deve entrar? E Jesus falou, é necessário que ele nasça de novo. E Jesus deu a explicação, que ele nasça da água e que ele nasça do Espírito. Jesus, é claro, estava falando de uma forma bem simples, mesmo que fosse difícil para Nicodemos entender naquele momento. Mas Jesus estava dizendo, é necessário nascer na natureza almática, ser transformado. É necessário que o Espírito esteja vivificado. Até porque nós somos Espírito, que habita em uma matéria chamada corpo, e que tem uma parte emocional, inteligente, que chama-se alma. Por isso nós somos considerados homens sapiens, né? O ser inteligente, o ser que a Bíblia diz que criou, que o Senhor criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, Jesus estava dizendo, é necessário nascer na água e no Espírito, na alma, da alma, e agora você receber no seu espírito a conexão com Deus, que é devida para você estabelecer sua vida no reino. Todos nós, antes de conhecermos a Bíblia, a palavra, as escrituras, antes de alguém orar pela gente, antes da gente ir para alguma igreja, sei lá, qualquer uma igreja, gente, nós já tínhamos inclinações espirituais. Até uma pessoa que é ateu, ela tem inclinação espiritual. A inclinação dela é estudar a inexistência de Deus. Ela estuda e ela crê que Deus não existe. A natureza dela é espiritual também, porque ela está estudando um ser espiritual. Então a natureza do ateu é buscar a inexistência de Deus. Ele está buscando o tempo todo que é necessário não crer que Deus existe. Então Jesus falou, não é necessário você nascer do corpo novamente. Não é necessário você voltar lá no ventre da sua mãe. Mas é necessário que você nasça com a nova natureza emocional e espiritual. Eu pergunto você que hoje, meu querido e minha querida, você que veio aqui na igreja hoje, só você sabe como está seu coração. Só você sabe o que você precisa. Só você sabe a forma como você está relacionando com seu pai.
Só você sabe se está agradando ou não está agradando. Mas eu pergunto a você, se você pudesse voltar lá atrás na sua vida e fazer uma escolha em alguma área diferente, você faria? Se você pudesse ir lá, voltar e consertar o erro, você voltava lá atrás e consertava? Se você pudesse não ter tido aquele relacionamento, se você pudesse não, né, ter abandonado, se você pudesse ter impedido aquele abuso, sei lá qual área que foi, você faria isso? É claro, é logicamente que se nós tivéssemos a oportunidade de voltar lá, a gente faria. Esses dias eu fui ministrar na casa de um senhor, e um colega mora em Brasília me ligou dizendo: pastor, o senhor está em Buritis ainda? Eu falei: tô. Tem como o senhor ir orar ali na casa de um parente meu? Ele está enfermo. Ele está com câncer, já na fase bem avançada. Tem como o senhor ir lá orar, porque é só um milagre? Eu disse: tenho, vou lá. Ele me deu algumas referências, não sabia o endereço, né? Só me deu o nome e algumas referências bem rasas, mas eu consegui encontrar a casa daquele senhor. Ao chegar lá, eu encontrei um senhor já de uma faixa de uns 70 e poucos anos de idade. E aquele senhor estava ali, sozinho, em um quarto. E eu cheguei e me apresentei para ele, falei quem tinha me mandado ir lá. Ele me agradeceu. E logo eu comecei a falar de Deus, ele já estava falando de Deus antes de eu falar. E ele começou a falar de Deus para mim. E eu disse: eu que vim aqui trazer uma mensagem para ele, e ele que veio falando de Deus. Ele falou, a primeira coisa que ele falou: meu filho, se eu pudesse voltar, eu voltaria lá atrás. Primeira coisa, ele mostrou o cigarro. Esse negócio aqui, eu usaria ele. Eu nunca ia colocar um cigarro desse na minha boca. E veja bem, eu estou doente por causa desse cigarro. O câncer dele era de pulmão, gente. Mas já acredito que já tinha espalhado já. E ele disse: se eu tivesse a oportunidade de voltar lá com 7 anos, eu não fumaria de novo. Mas ele me disse: se eu tivesse a oportunidade de voltar na idade que eu tinha, com meus 40 anos de idade, foi quando eu fui para a igreja. Com 40 anos eu fui para a igreja, segundo ele. E diz ele que ficou 3 anos na igreja. Diz ele que foi os 3 melhores anos da vida dele. Veja bem, irmãos, os 3 melhores anos da vida daquele senhor que tinha aproximadamente 70 e poucos anos de idade. E ele me disse assim: olha, foi o único tempo onde eu parei de fumar, meu filho. Veja bem, eu estou morrendo por causa desse cigarro. E eu estou fumando ele aqui ainda. Mas foi o único tempo que eu parei de fumar, foi durante os 3 anos que eu tive na igreja. Ele falou assim: se eu pudesse voltar lá, como a minha vida era diferente, como eu tinha uma vida abundante, como eu tinha uma vida sadia. Eu tinha uma família, eu cuidava da minha família. Só que aí foi vindo as propostas que me tirou do propósito. O inimigo bateu na minha porta. Eu comecei a enxergar coisas que eu não deveria enxergar no meio da igreja. Eu comecei a olhar para as pessoas e ver as imperfeições delas. Eu comecei agora a buscar, a andar desgarrado, segundo ele falando, do jeito dele. E eu me lembrei da parábola do semeador que saiu a semear. E a Bíblia diz: um semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira da estrada. E a Bíblia diz que veio as aves do céu e comeu essa semente. Outra semente caiu na areia. Por ela não ter força, as raízes não conseguiram firmar. E ela morreu. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos a sufocaram. E ela não conseguiu viver. E uma outra caiu numa rocha. Somente essa que caiu na rocha conseguiu sobreviver. Somente essa que caiu na rocha conseguiu dar vida. Eu comecei a lembrar. E ele estava ali agora falando: mas que Deus tenha misericórdia de mim. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso de novo entregar minha vida a Ele. E ele dizendo: olha, eu não sei, meus filhos não me falou como que está a minha saúde, porque até então acho que eles nem tinham falado para ele que era câncer. Ele estava à espera, né, esperando que ia para o hospital. Ele estava dizendo para mim: ó, eu vou para
para o hospital tal dia, os médicos vão começar a me tratar, e eu vou me cuidar, mas eu quero voltar para a igreja de novo. Eu quero ter forças para voltar para Deus. Eu preciso, e eu disse para ele, você pode voltar para Deus hoje. Eu ainda contei para ele a passagem ainda do centurião romano que Jesus curou o servo dele, mesmo ainda distante. O servo do centurião romano que não estava perto de Jesus. Mas Jesus disse para aquele centurião romano, para aquele líder de 100 homens de Roma, Jesus disse para ele assim, eu nunca vi fé desse tamanho em Israel. E eu digo, o seu servo está curado, ele está livre da opressão de Satanás. Eu disse para ele assim, o senhor também pode receber um milagre aqui agora. O melhor milagre é voltar para Deus. E é pela fé que a gente volta. Se o senhor crê, ele vai agora de novo acionar o senhor no reino de Deus de novo. E ele crê, meu filho, creio. Pronto. Perguntei se podia orar, ele disse que poderia. Orei por ele. Depois, liguei para um amigo meu lá de Brasília e passei o relatório para ele e disse, olha, o estado dele me parece bem mal, mas ele está com muita fome de Deus, ele está querendo Deus. Eu acredito que a melhor parte é essa, ele querer Deus. Mas eu vou acompanhar ele e a gente vai ajudar lá no que precisar. Bem, aí passou, no outro dia eu não consegui ir lá, mas no outro dia eu iria. Aí antes de eu ir, o sobrinho dele me ligou e disse, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez. Deus levou ele, ele morreu. O Senhor levou ele. Mas foi importante o senhor ir lá, ministrar a palavra, ministrar uma palavra para a vida dele. E eu disse assim, eu pensando no meu coração, falei, meu Deus, aquele senhor estava com a expectativa de voltar para o hospital, de ser tratado, de ser observado pelos médicos. Mas uma coisa ele tinha dentro do coração dele, eu precisava voltar para Deus. Talvez muitos de nós, irmãos, com a nossa vida, né, cheia de coisas, a nossa vida cheia de atividades, às vezes o nosso egoísmo, às vezes, sabe, irmãos, às vezes a nossa correria, às vezes os nossos próprios interesses pessoais, que a gente coloca acima de qualquer coisa, tá acima da vontade de Deus, está tão predominante em nós que a gente não consegue ver Deus. Eu já ministrei, irmãos, Deus já me levou a ganhar vidas para Ele nesses momentos tão difíceis. Esse senhor já é o segundo, já que eu chego lá, tudo que ele precisava é de Deus. Quando eu cheguei num jovem também de 24 anos, acho que de 20 e poucos anos, estava com um tumor bem grande atrás da orelha. Já estava confirmado que era câncer e tudo. Deus curou ele através da minha vida. Nós chegamos lá, ministramos, oramos pela vida dele. O tumor saiu, Deus curou ele, mas nunca mais ele voltou na igreja. E já tem uns 2 ou 3 senhores, já que eu chego lá. Já esse senhor mesmo é o segundo, 70 e poucos anos. Todos 2 com câncer de pulmão, um na garganta, outro no pulmão. E Deus curou, Deus levou eles, tomou eles, mas eles, eu acredito que recebeu o maior dos milagres, que é a salvação. Veja bem, povo de Deus, se você pudesse voltar lá, você mudaria o quê? Mas Jesus, ele disse, se você precisa quebrar com essa natureza humana, doentia, que te impede de você ter qualidade, que impede você ter saúde emocional, saúde espiritual, que impede você de cumprir um propósito na face dessa terra. Você não é obra do acaso, você não nasceu por um acaso. Deus não trouxe você até o reino dele por um acaso. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, nós não somos obra de um acaso. Mas em muitas áreas da vida da gente, a gente que gostaria de voltar lá atrás. Mas, se você voltasse lá atrás, você tomaria que tipo de escolha? Que escolha você faria? O que você faria se você voltasse naturalmente? Será se você teria
Você marcaria outra escolha? Faria outra opção? Porque às vezes, irmãos, nós achamos que se a gente voltar lá, a gente iria mudar. Como tem aquele filme, né, de volta ao passado, para o futuro, não sei. É um filme onde o cara vai para o passado, vai para o futuro. E ele é um filme dos anos 80. E ele consertava o futuro dele, mexendo no passado. Mas eu quero dizer para você que é necessário que você quebre com algumas coisas. É necessário quebrar o sistema que está impedindo você de recomeçar, ter plenitude e de ser abundante na sua vida. É necessário que você quebre algumas coisas para que você suba um novo degrau na sua fé. Porque é necessário mudar de ciclo. É necessário passar para uma outra estação. É necessário amadurecimento. Amém? Quem está comigo aqui hoje, irmãos? Amém? É necessário quebrar o sistema. Então, Jesus convidou Nicodemos, convidou ele a conhecer o reino, a nascer de novo, da água do Espírito. Jesus apresentou o reino dele a Nicodemos, dizendo: esse é meu reino, abundante, onde eu passo as pessoas são curadas, onde eu passo a geografia é transformada, onde eu passo tudo é feito novo. Eu digo para você, onde você está, como que está? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu trabalho? Como está o seu ambiente? Como que está seu coração? Como está, irmãos? Como está a sua vida com o seu pai? Nós, quando pensamos em reino, nós estabelecemos algumas coisas. Por exemplo, quando a gente conhece a Jesus, conhece a Deus, a gente estabelece alguns princípios na vida da gente como necessários, né? Em primeiro lugar. Primeiro a gente coloca Deus acima de tudo. Depois a gente coloca família. Depois a gente coloca profissão. E depois a gente coloca a igreja. Isso é muito necessário para toda a família, para todos aqueles que conhecem a Jesus. Amém? Então Deus, como eu o vejo, como Ele é para mim. É necessário quebrar o sistema religioso que corrói. É necessário quebrar com esses sofismas que parecem uma verdade, mas não é. Às vezes, nós temos Deus como alguém muito distante da gente. Às vezes a gente tem Deus como aquele que vai nos punir. E por isso, a gente tem medo de chegar perto dele. A gente tem medo de se aproximar dele, de se entregar. A gente tem medo de confiar a ele em nossas vidas. Lembra, por exemplo, quando Jesus estava em um barquinho, Jesus estava cansado, depois de um dia de muito trabalho, de muita intensidade, e de fato a vida de um líder espiritual, quando ela está ativa mesmo, realmente o corpo sente. Jesus sentiu, Jesus dormiu. E de repente veio uma tempestade muito forte. E aquela tempestade estava jogando água, até um pouco de água dentro do barco. E Jesus dormindo, e os discípulos já estavam desesperados. Os discípulos estavam lá com muito medo e Jesus dormindo. E eles mexendo com Jesus, mexendo e Jesus dormindo. E até que eles, tanto insistiram, acordaram Jesus. E Jesus olhou para eles e disseram: homens de pequena fé. E Jesus deu uma ordem para que o mar se acalmasse, a tempestade se apaziguasse. Mas Jesus disse: isso era para vocês fazerem isto. Mas mesmo comigo, no barco com vocês, vocês não confiam em mim. Vocês não sabem usar o meu poder. Vocês não sabem usar a autoridade que eu dei para vocês. Às vezes nós, irmãos, mesmo estando num barco com Jesus, mesmo vindo para a igreja, indo numa célula, mesmo professando a nossa fé, irmãos, na hora de usar nossa autoridade, nossa posição em Deus, nós não usamos. Estamos ainda com algumas tradições religiosas, dizendo é só o líder que pode expulsar um demônio. Ah, o homem de Deus, ele é santo. O homem de Deus, ele deve ser alguém, o maior exemplo da igreja.
Ah, o pastor, você é filho de pastor, você não pode pecar, se comporte-se. Esses dias meu filho veio para cá com a camisa do candidato a prefeito dele, e alguém perguntou assim: uai, essa camisa na igreja? E ele correu e contou para mim: pai, alguém estava falando que eu não podia ir com essa camisa para a igreja. Eu falei: por quê? Qual o problema? É uma camisa. Tem direito, meu filho, você é um cidadão. Qualquer um que quiser vir com a camisa de qualquer um candidato, pode vir aí, não tem problema não é pecado não, gente. Então, ao filho do pastor, nossa, não pode. Mas e sua vida? E esse sistema aqui de cobrança dos outros, quando você deveria cuidar de você. Você deveria se chegar perto de Deus, ter coragem de ter relacionamento com Ele, ter coragem de se expor, ter coragem de usar a autoridade, ter coragem de fazer alguma coisa. E nós ficamos com um sistema religioso, de liturgias religiosas, onde nos impede de ter de fato um relacionamento sadio, onde nos impede de fato de a gente nos ver como filho. E eu que sou pai, a gente sabe como é que a gente trata um filho da gente, como a gente ama, como a gente cuida, como a gente quer bem. E a Bíblia diz que vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais eu que sou teu pai. Por que nas nossas crises nós chamamos o inimigo quando nós deveríamos chamar Deus? Por que nas nossas crises, ao invés de nos santificar, a gente faz dar lugar para que o inimigo traga sujeiras para a gente? Veja bem, é necessário quebrar com um sistema que às vezes coloca uma barreira entre a gente e Deus. Deus quer ver você perto dele. Em uma dessas cartas lá do livro, ele escrevendo, dizendo, as pessoas não sabem. E aí o diabo escrevendo para esse amigo, as pessoas não sabem o que elas são diante de Deus. E eu gosto que elas, cada dia mais, elas se sintam distante e longe dele. Quanto mais elas se sentirem assim, menos elas vão receber dele, menos elas serão aquilo que ele projetou para que elas fossem. Menos elas experimentarão do reino que eu estabeleci. Quem está entendendo, irmãos? É necessário você se ajustar com Deus. É necessário que a gente fale abertamente e que a gente viva abertamente, melhor do que você dizer que está vivendo Deus, é você ter uma experiência com Deus de fato. Melhor que você esteja dizendo que precisa mudar, é você se de fato ser a mudança. Onde você está por causa da sua experiência com o seu Criador. Outra área que é necessário quebrar com o sistema, é necessário quebrar com as tradições, com os costumes na alma, para que você experimente o reino de Deus. É a família. Até porque nós colocamos Deus, família. A gente coloca a família em segundo lugar. E a gente pensa em família, e a gente às vezes sabe que existe família e familiar. E às vezes a gente está tão embaraçado com nossos familiares, que a gente até se embaraça com a nossa própria família, que é a nossa casa, nosso filho, nossas esposas. E às vezes, irmãos, essa convivência já não está tão boa, já não está como deveria estar. Às vezes, por causa da cultura religiosa, nós estamos comprometendo a nossa família. Às vezes, por causa da cultura financeira dentro da nossa família, a gente não consegue estabelecer um bom relacionamento com a nossa família. Às vezes, por causa, irmãos, da questão das emoções. O destempero de um, o destempero de outro, está ali jogando algo que não deveria jogar no matrimônio, sujando, colocando uma ruga no matrimônio, onde não deveria ter, não deveria colocar. É necessário quebrar com esse sistema. Para quebrar com o sistema, é necessário que você se posicione. É necessário que você faça alguma coisa. Para quebrar com o sistema, é necessário que você tenha esforço, porque Deus nos dá as ferramentas, mas é você que vai utilizá-la.
Deus te dá a condição, mas é você que vai fazer. É você que vai utilizar, é você que vai operar. Como está a sua família? Qual é a cultura da sua família? Qual é a cultura espiritual? Às vezes eu ouço de alguns irmãos, chegando em mim, alguns homens, é claro, chegando em mim e falam assim: pastor, minha mulher na minha casa, ela me arrocha, ela me cobra. Pastor, ela me põe na parede. E às vezes eu fico olhando para alguns casais dizendo assim: meu Deus, elas põem eles na parede para algumas coisas, mas para o que deve, não põe. Eu perguntei para ele um dia assim, para um desses, eu falei assim: sua mulher te coloca na parede porque você não ora? Ela, não. Ele, não. Eu falei assim: sua mulher coloca você na parede porque você não é fiel ao Senhor? Não, não coloca não. Sua mulher coloca você na parede porque você não vai numa célula? Não. Porque isso está resolvido, já falei que não aceita e pronto. Eu falei: pois é, mas ela te cobra em outras coisas e você aceita? A gente fica invertendo valores, irmãos. Estamos embaraçados e estamos todos sem saber para onde estamos indo. Meu Deus, é preciso quebrar com o sistema de crenças e tradições na nossa mentalidade. É preciso conhecer mais de Deus. É preciso conhecer do Senhor para que a gente possa realmente andar na face dessa terra como luzeiros, como bom tempero da face dessa terra. Amém. Quem crê nisso, irmãos? Como está a sua vida profissional? Tem pessoas que, por causa de uma palavra liberada, por causa de um costume de família, ele está estagnado no mesmo lugar onde ele sempre teve. Ele mudou de religião, mas não nasceu de novo. Por exemplo, a pessoa chegou na igreja, ele nasceu de novo. Chegou na igreja e falava assim: eu tinha um sonho de estudar. E já passou-se 10 anos. E eu pergunto: por que você não estudou ainda? Você está 10 anos na igreja, e o seu sonho era estudar, ter um nível superior. Por que você não tem ainda? Como que pode um convertido, um novo convertido que nasceu de novo, travado na sua profissão, todo embaraçado, todo travado lá, está trabalhando em algo que ele não gosta de trabalhar? Está tendo um resultado financeiro que ele não gostaria. 10 anos na igreja, já poderia ser o que ele sonhava, mas ele não quis. Porque falar: não dou conta não dou conta de pagar aquela faculdade. Eu não consigo, isso não é para mim. Na minha família, todo mundo, máximo que tem é o ensino médio. E ele aceita aquela imposição. E Jesus diz que quem nasceu da água do Espírito pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é abundante. É cheio de novidades. E é claro, o crente fica entediado porque ele faz escolhas erradas demais. Aquela pressão do primeiro amor, aquela pressão do primeiro amor. Quem é que foi pressionado no primeiro amor, gente? Gente, aquela pressão do primeiro amor, onde você se entrega, confessa, fala, santifica, você traz pessoas, você busca, você ora, você jejua, você profetiza. Aquela pressão do primeiro amor, irmãos, ela tem que ser condicionada na verdade. Para que você conheça a verdade. Tenha um equilíbrio. Para que você ande de uma forma madura a cada dia, mas nunca pegue aquela pressão. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, que já desistiu de vencer. Tem pessoas que vêm para a igreja com a vida financeira toda embaraçada, complicada. Começou a andar com Deus, as coisas começaram a melhorar. As coisas começaram a melhorar. Ou seja, a chance dele voltar lá atrás, Deus estava dando a chance dele começar agora, daquele momento para frente. Ele não precisava voltar lá atrás, tudo que precisava é começar agora para frente. E ele começa. Ele recomeça, porém recomeça, a nunca muda. E eu digo para você, você nasceu de novo, crente. Você está experimentando daquilo que Deus tem para você? Ou o sistema está te barrando? Ou o sistema está te aprisionando? Você vai seguir os mesmos fracassos dos seus pais? A mesma profissão? Que às vezes, para muitos, alguns,
A profissão que ele está hoje era dos pais, e para ele aquela profissão era um fracasso. Estou dizendo que todos. Para outros é um sucesso, para outros é um fracasso. Se foi um fracasso, você vai continuar. Eu me lembro de uma vez, eu estava em um lugar trabalhando, e chegou ali uns parentes da minha família, da minha mãe. E ele chegou lá, e o cara tem dinheiro. O bicho, assim, quase, né, ele é bem separado da família e tudo, mas ele tem dinheiro. É rico. Ele chegou trabalhando lá, e aí, conversando, eu atendendo ele, conversei, atendi ele. Aí meu patrão chegou e falou assim, olha, quem é o senhor? Conversou com ele também, ele falou o sobrenome dele, ele falou, meu colaborador aqui é parente seu, então. Aí começou a falar, ele é. Aí ele falou assim, parente meu, que bom, é filho de quem? Eu me apresentei, falei, é parente meu mesmo, tal. Aí eu saí um pouco para tomar água e eu vi ele falando assim, ó, tudo é burro, tudo pobre. Tudo burro e pobre. Aí você vê mais um pobre aí, ó. E ele falou, e eu ouvi, eu fiquei, não deixei, ele achou que eu não estava ouvindo, né? E eu ouvi. Enfim, ele ouviu aquilo, e ele falou uma realidade que, não estou dizendo que todos são burros e pobres, eu não considero isso, não concordo com ele. Mas era a visão que ele tinha diante do recurso financeiro que ele tinha. E do nível intelectual que ele tinha também, de ter se formado na academia e tal, e tal, e tal. Eu compreendi, não concordo com ele, entendi a fala dele. Mas diante daquela fala dele, na hora, eu não aceitei aquilo no meu coração. Eu digo, comigo não. Para cima de mim, essa palavra não. Não é pelo fato de eu trabalhar nessa empresa aqui, que eu sou burro e pobre. Isso aqui é um espaço na minha vida, é um tempo que eu tenho que estar aqui. Mas no meu coração, eu não aceitei aquela palavra. E nós não podemos aceitar essas palavras lançadas. Esses sistemas que querem nos prender de novo na mesmice. Vocês podem acessar depois o YouTube, vocês vão ver lá um vídeo, né, que a gente às vezes assiste ele em treinamentos motivacionais. Aquele vídeo Vida Maria. A Vida Maria. A filha que, né, vai ser o mesmo jeito que a mãe, que ela não gostava da atitude dela ser. Ela vai percorrer o mesmo caminho, a mesma vida e vai ter os mesmos resultados. E eu digo a você, quem nasceu de novo não pode ter a mesma vida Maria. Você tem direito a uma vida abundante. Você tem direito de ver os seus sonhos ser realizados. Você tem direito de quebrar o sistema. Você tem direito de ser o que você quiser. Você tem direito de ter quem você quiser do seu lado. Você tem direito de ter uma família, de ter uma boa profissão. Você tem direito de ser um filho cheio do Espírito Santo. Você tem direito de ser relevante nessa terra. Você não precisa ser uma estrelinha. Você só precisa ser relevante. Amém? Você precisa quebrar com o sistema religioso. Você precisa quebrar com o entendimento a respeito de igreja. O que significa a igreja para você? O que significa ser a igreja? Como você lida com o aspecto igreja? Quem é a igreja para você? Alguém esse dia chegou em mim e falou assim, bispo, a igreja é muito importante para mim. Como é importante? Às vezes eu estou fora, trabalho fora e fico dias fora. Mas quando eu chego no final de semana, eu preciso estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E aí eu sentei com ele um dia, semana passada, sentei e a gente conversando. E aí eu fiquei mais de uma hora conversando com ele. Depois daquela hora de conversar, ele me agradeceu e começou a chorar. Eu disse, o que foi? Ele falou, muito obrigado, bispo, porque o senhor está conversando comigo. Eu precisava demais dessa orientação. Eu precisava demais dessa admoestação que o senhor está me dando. A vida da gente é muito corrida, a gente vai para lá, para cá. Como é bom a gente consultar alguém que tem uma palavra de Deus para dar para a gente. Como é bom a gente ter uma mentoria espiritual. Alguém que a gente vai abrir o coração. Alguém que a gente vai falar assim, me ajuda nessas guerras. Alguém que vai dizer assim, me ajuda na batalha que eu estou dentro da minha casa. Me dê uma palavra. Que a palavra que eu dei para ele, muitas vezes, ele andou por ela e acertou. Ele disse, muito obrigado. Essa aí é uma palavra divina para mim. Como eu sou grato a Deus por receber essa mensagem. E eu disse para ele, a igreja é referência. A igreja não salva, a parede não salva. Mas a igreja é referência. Quão bom é quando a gente estivesse em crise, você viesse para a igreja. Para que alguém orasse por você, te orientasse. Como bom é que você também
esteja muito bem na sua vida. E você venha à igreja para que você possa fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Como importante é que você esteja diante de alguém que vai abrir, vai ver mais longe do que você vê. Mas eu preciso compreender que é a igreja e não andar segundo o sistema que diz o que a igreja quer de você. O que o sistema diz? O que o sistema fala? Ah, você tem Deus, você não precisa de ninguém não. Ah, todo homem é comedor de arroz como eu, como você. Você não precisa de oração. Você não precisa de estar com alguém. Você não precisa ser aliançado. Você não precisa nem ir na igreja. Você não precisa ler Bíblia. Tudo isso a gente sabe que é a operação do sistema. Mas eu quero dizer para você que é uma palavra que vai muito mais além do que isso. Se você precisa quebrar ela. Volte para a sua origem. Volte para Deus. Jesus disse no verso 6. Jesus falou para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. Você nasceu para ser livre. Quem crê nisso? Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende o que eu estou dizendo para você. Em verdade te digo que o que nos diz, o que nós dizemos e o que sabemos e testificamos e o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? No verso 14, para encerrar, Jesus disse: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meus irmãos, do modo como que Moisés levantou a serpente no deserto. E vocês pegar a Bíblia lá em Números capítulo 23, se eu não me engano. A Bíblia diz que o povo tinha se afastado de Deus, se rebelado a Deus. E de repente, Deus enviou um monte de cobras, serpente. A serpente começou a picar as pessoas. E as pessoas começaram a morrer pelo veneno da serpente. E Deus mandou, e Moisés clamou ao Senhor, e Deus mandou Moisés fazer uma cobra de metal, e aquela cobra, todos que olhassem para ela, ia ser curado. E assim foi, meus irmãos. Jesus quis dizer: se vocês me enxergar como Moisés levantou uma cobra no deserto, se vocês me enxergar, vocês irão ter vida de novo. Vão ter saúde de novo. Vocês terão longevidade de novo. Você nasceu para ser livre. Amém, irmãos? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Porque você não é abundante em tudo, quando deveria ser abundante. O vento nasce de onde ninguém se espera. E ele vai para onde ele quer. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Por que você não é abundante ainda nessa área da sua vida? Sua voz precisa ser ouvida. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Você tem uma voz, você tem uma posição, você é de alta relevância. Não deixe que o sistema te mate. Não limite nada na sua vida. Não limite nada. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como a nossa ex-presidenta disse, né? Que ia estocar o vento. Jesus disse que é impossível alguém estocar o vento. Então ninguém pode te segurar. Ninguém pode te estocar. Esse medo aí, essa angústia aí, esse desânimo, essa fraqueza espiritual, esse distanciamento de Deus,
essa falta de ver as coisas acontecer. Sabe, irmãos, tudo isso não pode ser algo que está ali te prendendo. Você tem que quebrar isso na sua vida, se por acaso você está vivendo isso. Quebre isso, não limite nada na sua vida. Não limite nada, não deixe que nada limite você. Você não precisa voltar lá atrás para começar. Você tem uma oportunidade de recomeçar se você quiser. Hoje, se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, você pode começar e vencer. Hoje, agora. Tudo depende do nosso coração aberto diante de Deus, amém? Feche teus olhos nessa noite. Senhor, eu oro aqui nesse lugar, declarando a palavra do Senhor sobre nossos corações. O Senhor diz, meu Deus, para que a gente estabelecesse o novo. O Senhor, meu Deus, ao ensinar Nicodemos nesse texto, o Senhor estava dizendo, meu Deus, que além deles vir para o reino e ter mesmo os mesmos direitos de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, o Senhor também estava ensinando Nicodemos a ter uma vida abundante. Meu Deus, ensina a tua igreja a ter uma vida abundante, Senhor. Ensina a tua igreja, meu Deus, a alcançar o sobrenatural. Ensina a tua igreja, meu Deus, a orar e a clamar e não baixar a guarda. Ensina o teu povo, meu Deus, a sair, meu Deus, da comodidade, a sair do comodismo, a sair de tudo aquilo, meu Deus, que às vezes está nos distraindo, Senhor. Pai, nós oramos para que possamos ser como esse verso 8 desse capítulo nos diz, que o vento, meu Deus, não sabe de onde vem, o vento ele nasce, ouve-se a sua voz, são vistos, são notórios que há um mover poderoso ali. Meu Deus, um homem ou mulher de Deus, ele é visto, ele é notório onde ele está, mas ninguém pode detê-lo, mal nenhum pode segurá-lo, mal nenhum pode derrotá-lo. Você não nasceu para ser preso, você não nasceu para ser irrelevante na sua fé. Você nasceu para tocar nos corações, tocar nas vidas. Você nasceu para tocar no seu sonho. Você não andará por aí triste. A cada conquista é uma vitória. A cada luta você vê Deus agindo em sua vida nela. A cada momento da sua vida, você olha para Ele e você diz, compensa, compensou ter nascido, compensou estar aqui, compensou eu ter chegado até onde eu cheguei, valeu a pena. Você não andará por aí lamentando o seu passado pelas derrotas, chorando leite derramado, não. Você vai andar de cabeça erguida, buscando a Deus, aprendendo dEle, se sujeitando a Ele, olhando para Ele e dizendo, Senhor, venha o Teu reino, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Você vai olhar para Ele, vai olhar para o caminho, vai dizer, eu não vou desistir do caminho, antes eu vou continuar andando nesse caminho, verdade e vida. Meu irmão, essa oração é para você nessa noite. É para você nessa noite. Levanta sua mão direita para os céus, em nome de Jesus.